Olá a todos, bem-vindos a mais uma Conversa a Quatro Piscas. O meu nome é Paulo Figueiredo e hoje vamos falar com uma convidada muito especial que foi Miss Colónia de Férias aos 9 anos, entrou no mundo da moda, da publicidade, é atriz, tem um gosto especial por jardinagem, tem inclusive bananeiras, limoeiros, alfaces e outras coisas de que vamos falar e não dispensa os filetes de bacalhau da mãe, Liliana Santos. Liliana, muito bem-vinda. Olá, muito obrigada. Tenho uma pergunta já assim... Bananeiras e limoeiro? Pois é. Explica-me um bocadinho esse gosto Da jardinagem. da jardinagem. Aconteceu que a minha mãe sempre teve gosto por plantas a vida toda e nós primeiramente morávamos num apartamento e vi plantas por todo o lado, mesmo por todo o lado. Punha nas janelas, nos beirais, aquelas punha dentro de casa, às vezes até punha uma assim dentro da banheira. Olha, não sei, era mesmo plantas por todo o lado. E, entretanto, mudámos para uma casa onde podíamos ter jardim, então a minha mãe começou a ter não só as flores, mas também algumas coisas para o nosso próprio consumo, como alfaces, como couves, sei lá, feijão verde. Ela agora tem tudo, basicamente, árvores de fruto, bananeiras. E agora, quer dizer, há um tempo, quando fui para a minha casa, a minha mãe, claro, foi-me lá logo pôr a bananeira. E a bananeira, que era uma coisa pequenininha do nada, agora transformou-se ali gigante e na parte quase preferida da casa de todas as pessoas que lá vão, porque acham imensa piada. Primeiro, porque dá um aspecto muito tropical e bonito, mas por outro lado, porque efetivamente dá bananas, que muitas vezes isso não acontece. Então, tem sido um entretém que, neste último tempo de confinamento, tenho partilhado também com os meus seguidores. É um hobby que realmente gosto muito, gosto de ver as coisas crescerem, gosto de perceber que, de repente, estou a cozinhar e posso ir lá fora buscar qualquer coisa para adicionar ao meu cozinhado, porque cozinhar também é outro dos meus grandes hobbies. E então tenho bananas, tenho limoeiros, tenho alfaces, tenho ameixas. Eu vi que já é jardinagem a alto nível, portanto não é a planta no vaso, é já mesmo a alto nível. Mas olha, sabe muito bem, não sei, é uma coisa que me descontrai e que me traz um grande nível de paz mesmo. E sempre que posso, cada vez mais tenho usufruído da parte exterior. Claro, e também nesta altura também do confinamento, etc., também ajuda a limpar ali um bocadinho a cabeça, não é? Sim, sem dúvida. Muito bem, nós já vamos voltar a este tema. Agora vamos fazer o nosso jogo de descobrir qual é o perfil de condutor da Liliana. Portanto, ou no vosso telemóvel ou no computador, já sabem, piscapisca.pt. No computador tem o nosso botão do carro ideal. Em mobile tem o banner com o botão do carro ideal. 4 perguntas muito fáceis para descobrirmos qual é o perfil de condutor e depois qual é os carros ideais que o nosso algoritmo vai dar, ok? Para quem está a fazer o jogo já sabem, pisca e pisca, portanto, o botão tem que ir ou para a esquerda ou para a direita, não pode ficar no meio. Liliana, procuras um carro porque precisas para o teu dia-a-dia ou gostas imenso de conduzir? Eu adoro conduzir. Eu sou aquela pessoa que adora desde sempre conduzir. Eu, antes de ter a idade, já estava a conduzir. Já queria aprender e, por isso, quando tirei a carta, para mim foi bom. Eu adoro... Quer dizer, se calhar já estou a falar mais. Não. Mas é essa a lógica. Conduzir é mesmo um gosto. É mesmo um gosto. Eu ponho-me no carro muitas vezes, assim, e de repente vou conduzir. E costumo até brincar, porque se calhar até tenho restaurantes ótimos ao pé de casa, mas tudo o que seja num raio de 30 km não vai dar. Eu tenho que ir passear e andar mais, porque conduzir realmente é um prazer. Portanto, gostar de conduzir tudo à direita. Costumas utilizar para fazer, agora já sei a resposta, não poucos quilómetros por dia, mas se desse percorrer o país de les a les. Sim. Não tinha problema nenhum. E já o fiz. Aí já vamos falar sobre isso. Muito bem, continuando aqui no nosso teste. Quando andas de carro, quase sempre sozinha ou um lugar a mais dá sempre jeito? Ando muito sozinha, mas claro que um lugar a mais dá sempre jeito. Dá sempre jeito, muito bem. E ainda por cima, não levas quase nada contigo ou andas sempre com a casa às costas? Não, normalmente tento ter o carro organizado, não tanto quanto um homem, não é? Porque os homens têm que ter sempre tudo limpinho, não pode haver um grãozinho de areia, não pode haver um papelinho. Ou não, mas vamos passar essa parte. Ou não. Mas é isso, basicamente. Muito bem. Então, o nosso algoritmo, que está aqui, já fez as contas e diz que o teu perfil de condutor, e que faz todo sentido, qual é? Viajante.
adoras percorrer os caminhos do teu país, cada quilómetro é uma nova dose de conhecimento. É a vitamina para os teus dias. Verdade. Enquanto existir combustível no depósito, haverá sempre uma nova localidade para conhecer. Verdade. Faz sentido? Faz todo o sentido. Pronto, e o nosso algoritmo corresponde e, portanto, depois podem ver quais são os carros ideais para este perfil e, obviamente, que sendo viajante tem a ver com conforto, tem a ver com segurança, também com alguma potência, Exato. para garantir que corre bem. É mesmo assim, ou seja, tu quando viajas gostas de não só conduzir, como já falaste, mas conhecer os sítios novos, parar, perceber, é um bocadinho, gostas de fazer esse tipo de viagem? Gosto de, aliás, eu acho que essa é a grande vantagem de fazer viagens de carro, porque podemos parar onde nós quisermos, podemos conhecer um bocadinho aquela zona, aquela cidade ou aquela vila, ir a um restaurante, ver se calhar um bocadinho a história, os monumentos, portanto, dá para usufruir da paisagem, não é aquela coisa de comboio que de repente a pessoa chega do ponto A, vai para o ponto B e já está. Claro. E vê só as localidades a passarem. Aqui nós podemos realmente ter o prazer de conhecer os sítios e as pessoas. E fiz isso muito, era o que estávamos ainda há pouco a dizer, ainda, por exemplo, a parte norte de Portugal, que é lindíssima e muitas vezes já aconteceu ter feito férias por aqui, ou até mesmo escapadinhas de fim de semana, e vou conhecer o norte e muitas vezes penso que vou daqui para ali, só que depois não. Depois vou para aqui, ou ainda vou mais ali, ou depois sei que há qualquer coisa especial ali perto e então acabo por ir um bocadinho. Portanto, essa parte de alterar e adaptando o itinerário para explorar um bocadinho é que faz sentido. É que faz sentido, exatamente. Boa, muito bem. Começando aqui também um bocadinho dos carros. Lembras-te qual foi o teu primeiro carro? Lembro-me de tudo, porque conduzir para mim e carros foi sempre uma grande paixão. E eu aprendi basicamente a conduzir quer dizer, foi entre um Fiat Panda, que na altura, que é um carro de guerra, que é um carro espetacular, e entre um Micra, um Nissan Micra. Foram assim os primeiros carros com que eu andei a aprender a conduzir. E depois, o meu primeiro carro foi um Seat Ibiza. Foi o meu primeiro carro. Não era novo, era em segunda mão. E adorava. Ele ia comigo para todo lado, viajámos muito e aventuras? Aventuras assim com... Ainda por cima. Oh meu Deus, o carro era comercial e portanto só tinha 2 lugares e eu tinha muitas amigas e então aquilo era um bocadinho complicado. E para dar boleias a mais do que uma pessoa, tínhamos que fazer muitas traquinices. Muitas traquinices. Portanto, explorar, digamos que o espaço todo que o carro tinha, não é verdade? Muito bem. E nessas viagens, por exemplo, gostas de viajar, ouvir música, uma playlist especial, músicas que te fazem sentido quando vais a guiar, ou é numa onda é a rádio, ou o que tiver a dar? Varia. É engraçado, por acaso, porque o mood de conduzir pode variar muitíssimo. De repente pode-me apetecer ouvir música clássica, de repente pode-me apetecer ouvir um pop, ou ouvir uma coisa com mais batida, tipo um house. Não sei, que varia um bocado do estado de espírito. E isso é que é giro também, porque torna aquela viagem muitas vezes diferente, a música que nós estamos a ouvir, e muitas vezes fica marcado na nossa memória de uma forma especial. Não sei, varia muito. Varia muito também, mas tem a ver com isso, não é? Porque às vezes pode ser a mesma viagem, no mesmo sítio da A a B, mas porque o mundo é diferente, a música é diferente, aquilo é também sentido de uma forma diferente. Se de repente estamos na natureza, não é? Se calhar vou ouvir uma música mais tranquila, mais serena, mais inspiradora, pronto, para relaxar mais e aproveitar mais e desfrutar a paisagem. Pronto. Faz sentido. Sim. Muito bem. Nós também temos sempre, e alguns dos posts inclusive é que fazemos, ligamos sempre carros também ao cinema, a filmes icónicos, porque existem vários, e fazendo aqui um bocadinho a passagem, que é, se houvesse uma escolha entre televisão, cinema e teatro, para onde é que se caía com mais vontade? Não sei, é a mesma coisa que tu tens de decidir entre 3 topos de gama de marcas diferentes, é difícil.
São todos ótimos, são todos maravilhosos, com características ligeiramente diferentes, é o que se passa aqui um bocadinho. Na representação, embora seja esse o ponto comum a elas todas, como é evidente, o que acontece é que as técnicas e o sabor também é diferente. E, portanto, idealmente é fazer as três mesmo, porque tu tens a televisão que é numa velocidade muito mais rápida, não é? E depois tens o teatro em que realmente estás ali a preparar a coisa durante alguns meses até que estreias e de repente, apesar de estreares, continua a evoluir a tua personagem. Ganha vida própria, não é? Sim, também vai evoluindo. Todas as vezes, porque todos os dias nós estamos de maneiras diferentes e porque se calhar eu até estou igual, mas se calhar o meu colega está-me a dar uma intenção diferente e de repente a coisa do meu lado também despoleta uma coisa diferente. Portanto, essa é a magia. E por outro lado, temos o cinema, que também tem toda uma preparação um bocadinho mais exigente, mas também com tempo, com muito tempo, e depois tem um sabor também muito especial Diferente. quando vamos fazer. Sim, porque muitas as pessoas não têm ideia, mas, por exemplo, que quando fazem televisão, por exemplo, uma novela, vocês chegam a estar 12 horas, se for preciso, seguidas a gravar a um ritmo infernal, não é? Portanto, ou seja, é duro, até do ponto de vista físico e emocional, Sim, é muito puxado. psicológico, é verdade, acaba por ser muito puxado, porque imaginando que nesse dia foram 12 horas e que a seguir, no dia seguinte também vai ser assim, ainda temos que ir para casa, tentar fazer um bocadinho a nossa vida e ainda preparar o dia a seguir, ainda estudar um pouco e acordar cedo no outro dia e voltar outra vez para estar 12 horas dentro de um estúdio, acaba por ser muito intenso, demasiado intenso até. São períodos, mas depois lá está, depois vêm outros períodos em que a calmaria mais tranquilo e a calma, não é? Claro. vem e de repente, depois de um período de grande pico, temos que arranjar estratégias para equilibrar ali um bocadinho. Há algo que eu acho muito, muito interessante e acho que é até engraçado para as pessoas perceberem, que é o ser atriz, neste caso, uma das vertentes mais conhecidas, embora, pelo que eu percebi também, começaste pela moda, publicidade, depois os morangos, como é óbvio que foi um marco, mas foi algo que não era assim um daqueles desejos de pequenina, eu vou ser atriz, foi um bocadinho acontecendo, mas depois há algo que eu acho que é muito importante, que é uma aposta de que, quando percebe isto que eu quero, não, então eu vou fazer formação a sério, vou aprender a sério, para evoluir nesse caminho. Fala-nos um bocadinho como é que foi essa experiência, esse caminho. Exato, porque se na realidade eu tivesse percebido a priori, não é, que era por este caminho que eu queria ir, eventualmente a minha formação, em vez de ter sido Sociologia, tinha ido logo para fazer representação. Como assim não foi, acabei por fazer Sociologia, surgiu esta hipótese de vir ser atriz. E eu, inicialmente, no primeiro trabalho, pensei que tinha sido só uma participação engraçada e que não ia acontecer mais nada e tal, pronto, foi giro. Só que depois chamam-me, passado logo um mês e meio, para um grande projeto, que foi o Ninguém Como Tu, na altura, que me disseram que ia ser filha de Alexandra Lencastre, do Vítor Norte, neta do Cine de Filipe e de Rosa Lobato Faria, e todos assim uns nomes. E eu... Espera aí, mas como é que eu vou fazer agora? Porque, ok, nos morangos até foi engraçado, mas era mais ou menos uma brincadeira, não é? Agora aqui já é uma coisa a sério. E foi aí que eu comecei a ter consciência de que verdadeiramente era isto que eu queria fazer, durante esse projeto. Foi ótimo porque tive a ajuda muito de toda a produção e dos meus colegas, da direção de atores, que foi absolutamente determinante para eu fazer a construção dessa personagem. E depois, a partir daí, quando eu tomo essa decisão, foi quando eu começo a fazer formações, porque lá está, ainda era o que eu dizia no outro dia, também numa entrevista, que sim, é verdade que a minha aparência pode me ter ajudado a entrar, mas só a minha consistência é que me vai ajudar a permanecer e a ficar. E sendo que era uma coisa que eu me sentia tão bem, tão realizada a fazer, percebi que, pronto, ok, é aqui que eu tenho que apostar e pronto, eu fiz algumas formações cá, também estive em Los Angeles a fazer também algumas formações e pronto, e tenho-me socorrido dessas formações para sustentar e para evoluir na minha carreira.
Eu acho, e é interessante tocar nesse ponto, porque às vezes muita gente tem aquele estigma de sim, a Liliana é gira que se farta, não é esse o ponto, mas há depois o trabalho ao desenvolvimento, ou seja, a tal consistência que falas e que é importante, que é, sim, essa parte ajuda a entrar, mas não é isso que vai dar uma Não. carreira de 20 anos, a oportunidade de fazer novelas e filmes, como foi o Sim. Second Life, que foi Sim. fantástico. Portanto, essa vontade, essa necessidade de trabalho e de desenvolver sempre existiu, sempre achaste que tinha que ser por aí para conseguir. E é isso, a magia desta profissão é exatamente essa, não é? É que é uma profissão em que nós estamos em constante evolução, em constante descoberta, é mágico mesmo, é isso que me prende aqui nesta vertente da minha vida, porque descobrimos-nos muito a cada projeto, a cada personagem e a cada formação mesmo, porque com o passar dos anos, não é? Começamos a ter visões completamente diferentes e ainda que seja tipo uma reciclagem de alguma coisa que já tínhamos feito, vamos aprender novamente, porque vamos ter um posicionamento completamente diferente. É muito giro. Muito bem, muito bem. Então, voltando agora aqui um bocadinho à parte dos automóveis, chamemos-lhe assim, há algo que nós também temos sempre a ideia que é como é que é a Liliana num dia normal a guiar, que de repente para aí no meio da segunda circular, cheio de carros à volta e de repente as pessoas começam a olhar e dizem assim, aquela cara não é nada estranha. Como é que isto se resolve e se gere no dia a dia? Eu já tive algumas situações engraçadas até. Mas resolve-se bem. Primeiro, não sei, eu não olho, tento não olhar, não reparar e tento estar focada, sei lá. E muitas vezes o que é que acontece? Eu não sei se acontece também, porque comigo eu vou tipo no carro e a minha cabeça está a pensar, sabe lá Deus em quê, não é? Portanto, eu nem vou reparar muito nisso. Mas já aconteceu situações assim. Uma vez parei num semáforo, vinha com uma amiga minha e estavam uns rapazes assim, todos contentes, não sei o quê, ouvir música e tal, e nós parámos ao lado e de repente olhámos e eles assim, a Liliana Santos, não sei o quê, não sei o quê. E eu só assim, sorri e avancei. E de repente aquilo tornou-se numa perseguição. Tipo assim, mas coisa mais estranha. Mas pronto, depois a coisa acabou bem e tudo deu certo. Mas pronto, já existiram coisas assim deste género. Mas já foi há muitos anos e nunca mais isso voltou a acontecer. As pessoas são muito civilizadas. Eu costumo dizer, tipo, os meus seguidores, realmente, as pessoas que vêm sempre falar comigo de uma forma muito tranquila, muito simpática, nada estranha. Portanto, tudo nas normalidades. E geres bem mesmo, porque é diferente, como eu costumo dizer, e nós vamos aqui falar com também várias pessoas e vários convidados, que é diferente eu ir a um supermercado e tu ires a um supermercado, porque a experiência é completamente distinta, porque como é que crias algum tipo de... Não queria nada, vou igual, vou na mesma, não quero nem saber, estou na minha vida. Estou na minha vida, as pessoas estão na vida delas, muitas vezes nem me veem, outras vezes quando me veem, se alguém quiser falar, que venha falar, não me importo nada absolutamente. Não gosto daquele género tipo telemóvel, agora vou aqui mandar uma mensagem, estou a tirar foto. Isso é que eu não aguento. Claro. Prefiro muito mais que as pessoas venham e falem ou digam alguma coisa, pronto, se não se sentirem à vontade, pronto, ok, tudo claro. Certo. Mas aquela coisa do telemóvel assim escondido, isso é que me faz um bocadinho de complicação. Tirando isso, é super normal. Agora, confesso que, no início, era um bocadinho estranho, não é? Porque a pessoa vai, tipo, há dias que não apetece e depois não quer que não sei o que mais, mas hoje em dia, sinceramente... Sim, porque das primeiras vezes é sempre aquele efeito um bocadinho de surpresa que não está à espera, mas hoje em dia já é algo normal. Hoje em dia é super normal. Eu não me inibo de fazer absolutamente nada, quer seja aqui, acolá, no supermercado, no paredão, nisto e naquilo, no ginásio, isto não me importa. Estou super à vontade, sim. Muito bem. Projetos agora para o curto, médio e longo prazo? Curto, médio e longo? Isso é uma pergunta que nós não sabemos daqui a hoje. Mas, resumindo, vou agora... é que eu estou cheia, por acaso estou com alguns projetos e estou com um projeto muito engraçado que já queria ter há muito tempo, que já queria há muito tempo que acontecesse,
mas que ainda não vou poder falar porque ainda não está quase. Está quase, muito bem. Quase. Imagina, tipo, se calhar daqui a uma semana ou daqui a uma semana e meia, 2 no máximo, em princípio já vou poder falar, mas estou muito entusiasmada. Tem-me dado trabalho, mas também muita satisfação, é uma coisa mais a nível pessoal. Depois, pessoal / trabalho. Certo. Enfim. Depois, agora vou ter também uma participação numa série que já vamos começar a gravar, que também ainda não posso adiantar, nem os nomes, nem personagens, nem nada, mas é uma participação. E depois, um bocadinho mais para a frente, também vão acontecer coisas, mas eu não posso falar ainda, basicamente, é de nada. Isto é muito complicado, Claro, porque queremos falar. Mas está, claro, pronto, se pode ser divulgado. Exato, há aqueles períodos em que estamos ainda a magicar as coisas e os projetos ainda estão em forma um bocadinho, bem, não é embrionária, mas em forma de a começar e tudo mais, e não convém serem divulgados, isto é tudo Claro. No momento certo para criar os impactos e tudo mais, portanto ficamos um bocadinho restringidos ao silêncio. Sem problema nenhum. Está perfeitamente claro, vamos estar atentos e seguir Exatamente. os projetos e vai tudo seguramente correr bem. Assim espero. Nós temos aqui uma pequena lembrança para Liliana, do piscapisca.pt e falamos delas. Uma é uma coluna para ouvir música em qualquer lado. Ai, que bom. Faz sentido. E o livro, que é o Faz Acontecer, que é do André Leonardo, que foi também um excelente jovem que já esteve em alguns dos nossos encontros e que é muito inspiracional e que também passa um bocadinho por o empreendedorismo. Estou a precisar disto. Estás a ver? É na hora certa. Tudo, aliás, como é que é? Os livros acontecem na altura em que tem que acontecer, não é? É Acho verdade. Que é uma frase desse género. Desse género, exatamente. Com o nosso muito obrigado. E contar o segredo que a Liliana, depois um dia destes, vai nos dar a receita dos filetes de bacalhau da mãe, que se consta são absolutamente fenomenais, e vamos falar de cozinha e de outras coisas. Mas muito obrigado. Obrigada. Venho falar com muito prazer. E voltaremos a ver-nos, certamente. Combinado. Obrigada também. Oh Deus, obrigada.